Pessoal, olha nós aqui de novo para mais uma live. E hoje essa live a gente vai trazer um tema que foi um tema bem polêmico nos últimos dias, né? Na verdade, do dia de ontem para hoje, né? Ontem e hoje foi um dia bem tumultuado. A respeito do quê? Do ataque em Nova York, no metrô de Nova York. Um ataque com armas, o qual teve várias pessoas feridas, o qual a mídia colocou várias fotos, né, que se tornaram bem populares ali. A gente vendo aquelas fotos, a gente vê que foi uma cena, um cenário bem complicado, um cenário bem difícil de atendimento. E com base nisso, né, com base nessa situação, nesse ocorrido nos Estados Unidos, a gente se pergunta: será que aqui no Brasil, na nossa realidade, será que as pessoas saberiam o que fazer num ataque como aquele em Nova York? Será que as pessoas teriam noção do que fazer? Será que elas teriam noção? Será que elas iam atender da forma correta essas pessoas? Tudo isso a gente vai discutir aqui hoje. A gente vai discutir como seria o atendimento, como fazer esse atendimento. A gente vai dar dicas com certeza para vocês que vão ser muito importantes. E, claro, conhecimento aqui não vai faltar nessa noite. Mas a gente vai usar essa triste história que aconteceu ontem para a gente estar trabalhando a nossa ideia aqui e ensinando a vocês como fazer numa situação como essa. A gente torce que isso nunca aconteça, mas não estamos livres disso acontecer. Então eu vou trazer o Leonan para cá para conversar comigo e a gente vai começar a nossa live falando sobre o ataque que aconteceu ontem em Nova York e o que a gente poderia fazer e como fazer, né, um atendimento de qualidade a essas vítimas, certo, pessoal? Live. Fala, Leonan, meu amigo, como é que estamos? E aí, Leopoldo, tudo certo? Tudo tranquilo, cara, tudo sossegado, numa boa. Chegou do plantão corrido. Cara, hoje foi mais um dia daqueles assim, meio a louco, né, cara? Um dia bem agitado. Mas graças a Deus, no final aí, a gente conseguiu vencer todas as metas, né, do dia e ainda chegar aqui a tempo da gente fazer essa live bem bacana aí, falando hoje sobre controle de sangramento, choque hipovolêmico, como atender uma vítima de trauma em situações críticas, né? No caso, no exemplo, em Nova York, que foi ontem, né? Isso que aconteceu. Para nós aqui foi, né? No amanhecer do dia, para nós que chegou essa informação. E nisso acontece muita coisa, né, Leona? A gente tem muitas coisas que desencadeiam nesse momento, que nós que somos aqui da área da urgência e emergência, a gente que gosta desse ramo, não tem como a gente ficar quieto, né, cara? Não tem como a gente não tocar nesse assunto. E a gente já ia fazer a live sobre outra coisa e tivemos que mudar justamente para isso, para falar realmente o que está em evidência, né? Foi a primeira noite que prenderam, Exatamente. mas ele deixou aí vários baleados. Graças a Deus ninguém morreu, mas a gente vem trazer à tona justamente o que você estava falando. Será que a gente aqui no Brasil estamos preparados para agir numa situação dessa? Será que o pessoal tem treinamento, sabe o que a gente tem que fazer? Então, isso aí que a gente quer trazer para o pessoal hoje. Cara, primeiramente eu queria dar boa noite a todos que estão chegando. A gente já tem 9 pessoas aqui. Eu não consigo ver direito quem passou aqui. Samu, Sandro, Creonice, É Sandro, lá de Gravatá. Guilherme, a Raila, que já fez live com nós, Rodrigues.Lucas, Ana Paula. Gente, boa noite a todos vocês. Mas primeiramente, gente, eu queria convidar vocês a deixar aqui nos comentários da onde que vocês são. Acho que seria interessante, Leandro, a gente perguntar antes da gente começar nessa live, falando sobre controle de sangramentos, falando sobre o atentado ontem em Nova York. Cara, eu digo que isso é um atentado, né? Porque o cara entrar com uma arma e começar a disparar tiro para todo mundo, isso é um atentado. LK, underline Natália, boa noite a todos vocês que estão chegando. Salazar Teresina, Piauí, ó, tá mais pro teu lado do que pro meu aí. Ela Sou de fica... Afogados, em Ingazeira. Não faço ideia de onde fica, mas com certeza é nordestão aí. Grande Fábio aí também estudou lá comigo na CEAP. Lúcio. Água Fria de Belo Jardim.
aqui pertinho também. Lúcio Gente, Joá. a gente fica muito feliz de todos vocês estarem aqui com nós para a gente debater esse assunto. Ó, litoral do Paraná. Mas nesse momento falando de Portugal. Quem que é? Qual que é o nome dela? Não peguei o nome dela aqui, desculpa. Natália. LK Natália. De Portugal. Cara, isso que é... Também, sertão de Pernambuco. Cara, isso que é o mais impressionante das nossas lives, que a gente está chegando, Leonan, num momento que nós estamos conseguindo conversar com pessoas fora do Brasil. E isso mostra o poder que a internet nos dá de levar conhecimento para essas pessoas. Né? Boa noite a Deise, Nivaldo, todo o pessoal que está chegando, já estamos com 14 pessoas aí com nós. Gente, Portugal, né, para quem não sabe, é um dos lugares que tem aí também, que eles são quase uma referência, cara, né? A parte da Europa, lá, quando fala em parada cardíaca, atendimento pré-hospitalar, os caras lá são muito top, né, cara? E a gente fica muito feliz da gente estar alcançando tudo isso. Mas, Leonan, vamos começar, cara, vamos falar, vamos trazer esse assunto à tona de uma vez aí. O pessoal já tá chegando aí e vamos conversando. O que tu acha? Vamos embora. É até... provavelmente, se Deus quiser, em setembro, eu estou fazendo um curso lá com o Dr. Wesley Pinto, professor Wesley Pinto, e vai ter uns instrutores de Portugal, que vai estar aqui fazendo com vocês, inclusive o Stop the Bleed. Show de bola, cara. Show de bola. Para quem ainda não me conhece, me chamo Leopoldo, sou técnico de enfermagem, sou técnico de segurança do trabalho, e a gente já vem há 1 ano e pouco, quase 2 anos, trabalhando dentro de treinamentos de primeiros socorros e trazendo conteúdo para vocês aqui. Né? Hoje, e já digo assim, nós já temos uma parceria formada, eu e o Leonan, desde o ano passado a gente vem conversando, a gente vem trazendo conteúdos aí de qualidade para o pessoal e, graças a Deus, cada dia tem aumentado mais aí os nossos seguidores, tem aumentado mais a nossa interação, cada dia a gente tem conseguido trazer mais conteúdo. E logo, logo a gente já vai começar esse assunto aí. Só vamos esperar o Leonan se apresentar e bora lá, Leonan, vamos baixar a lenha. Tem muita coisa para nós passar aqui hoje. Vamos embora. Boa noite aí, pessoal. Eu me chamo Leonan, para quem não me conhece, sou aqui de Pernambuco, sou instrutor de primeiros socorros e instrutor de atendimento hospitalar. Um abraço aí, pessoal que chegou da CEAP aí, da região toda que está participando com a gente. Cara, acho que primeiro de tudo, quando a gente começa a falar desse ocorrido, tá? Para quem está chegando agora, o nosso tema hoje é o tiroteio, né? Digamos, vamos falar como um atentado em Nova York, né? Várias pessoas foram atingidas por arma de fogo. E aí hoje gerou uma polêmica muito grande, né? Gerou uma polêmica muito grande, aonde usa torniquete, não usa torniquete improvisado. Isso, Leonan, já é uma saga que nós vemos desde janeiro falando para o pessoal. Pode usar torniquete improvisado? Não pode. Pode, não pode. Usa, não usa. Eu defendo, ele não defende. Um instrutor senta o pau porque ele diz que não pode. A gente fala outra opinião e aí vai. Mas hoje aqui a gente vai esclarecer tudo isso, tá? Tudo isso sobre torniquete. Mas antes de tudo, gente, para vocês entenderem, o que aconteceu lá? Um cara, segundo as informações que a gente tem, um cara entrou dentro do metrô, ele disparou uma arma, uma bomba de fumaça, o cara estava de máscara e ele começou a disparar, né, com uma arma de fogo, começou a disparar tiro para todo que é lado. E aí várias pessoas foram atingidas. E aí nisso se tornou o caos. E aí a gente tem que parar para pensar no que nesse momento. Nós vamos trabalhar parte a parte desse atendimento, desse cenário. Qual é o primeiro cenário que a gente vai ter? É a questão da segurança. Se eu estou num lugar como esse, se eu estou num ambiente como esse, qual é a primeira coisa que eu tenho que pensar? Em segurança. Eu vejo que o cara está armado, eu vejo que o cara começa a disparar, né? Ele começa a atirar, ele começa a dar tiro. O que eu vou ter que fazer? A primeira coisa que eu vou ter que fazer é me proteger. Se eu estou na cena, a primeira coisa é minha proteção. É procurar um lugar que seja um lugar rígido, é uma coluna de concreto, é uma parede com uma alvenaria reforçada, é algum carro, alguma coisa que eu possa me proteger. A gente tem que sempre partir desse princípio. O primeiro socorro, o princípio é o quê? Garantir a minha segurança para depois eu ter condições de fazer um atendimento. Eu não posso ser uma segunda vítima. Tá, Leopoldo? Mas aí vamos supor que numa situação como essa, eu não estou na cena lá. Mas aí eu vejo o que está acontecendo, eu vejo o pessoal ali, né, naquela situação. Qual que é a primeira coisa? Gente, aqui no Brasil, quando a gente fala em Brasil, a gente tem que pensar o seguinte. Vamos imaginar que isso fosse um tiroteio
num estádio de futebol, um exemplo. Aqui há poucos dias, aqui no Rio Grande do Sul, aconteceu que o ônibus do Grêmio, do time do Grêmio, foi atingido por pedras e atingiu os jogadores. Quem que garante que daqui a pouco uma pessoa como essa, mal intencionada, que fez um atentado contra o ônibus do time, não pode estar com uma arma e começar a disparar para tudo que é lado? Né? Então, o que a gente pensa? O que é o primeiro momento eu tenho que pensar? Beleza, eu vi que aconteceu o sinistro. Será que a cena está segura? Será que eu posso adentrar naquela cena? Será que o atirador ainda não continua ali? Isso é a primeira coisa que eu tenho que pensar. Leandro, muitas vezes as pessoas, na minha opinião, elas agem no impulso, na adrenalina, de querer ajudar, de querer fazer as coisas. E aí acaba dando errado, cara. E às vezes daqui a pouco o atirador não está ali ainda. Vamos imaginar que fosse um assalto aqui. Vamos pegar um exemplo aqui comum aqui no Brasil. Um assalto num shopping, numa relojoaria, onde dentro de um shopping que tenha várias pessoas. Se as pessoas não estiverem protegidas ali, se tu vai entrar para socorrer e tu não está protegido, já começa o negócio errado. Então, tem que garantir que a esteja segura, tem que garantir que o ambiente esteja seguro e que você tenha condições de entrar. Para daí sim nós começar a pensar no atendimento. No princípio, Vocês querem fazer alguma colocação? No princípio do atendimento é igual a um acidente, como você falou. Um acidente de veículo, a gente vai ter aquela segurança, ver se o local está seguro. Da mesma forma, principalmente quando tem muita aglomeração, porque, como você disse, foi um tiroteio. Ninguém sabia quem era que tinha atirado ali, por conta da fumaça que ele jogou. Então, ele poderia, a partir do momento que o pessoal começasse a sair ali do metrô, ele começar a atirar de novo. Então, tem que se proteger, fazer essa proteção ali com um local rígido, principalmente porque era tiro, e ficar ali aguardando até os ânimos acalmar ou chegar a polícia para tentar socorrer. Porque não adianta, por exemplo, ver uma pessoa que está ali sangrando e correr para cima e o atirador está ali vendo e atirar em quem está tentando ajudar um baleado. Então a gente tem que primeiro pensar na... Não sei se está me ouvindo, Leandro. Para mim travou aqui um pouquinho. Tem uma congelada na tua imagem. Tá normal. Voltou? Aí? Eu estou sem o áudio do Leonan. Não sei se o pessoal está me ouvindo. Só me confirma se a minha imagem travou também. Travou, não sei se a minha imagem travou. Beleza. Então acho que a gente continuamos. Tá ouvindo? Né? Não sei se travou para todo mundo, não sei se todo mundo. E agora eu estou te ouvindo. Aí, como eu falei, a gente tem que pensar na gente para a gente não ser uma próxima vítima. Exatamente. Cara, beleza, travou e voltou. Gente, o que a gente tem que pensar numa situação que nem aquela? O que a gente tem que pensar numa situação que nem aquela? O que foi o maior problema que se tinha ali? Tiro. Então, vamos imaginar que a cena está segura. Vamos partir do princípio que o atirador não está mais ali. E aí, o que vai ser feito na sequência? Você que é prestador de primeiros socorros. O que você que é uma pessoa que está lá dentro da área da urgência e emergência e você chega ali e se depara com a cena? O que é a primeira coisa que a gente tem que pensar? Em parar o sangramento. Isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar. É controle de sangramento. Isso é trauma. Tiro é trauma. E quando você fala em tiro, automaticamente a gente vai pensar naquilo que eu e o Leonan, a gente vem há muitas lives falando aqui. Né? A gente já fez desde o início aí do ano, a gente vem numa sequência que a gente vem falando X, A, B, C, D, E do trauma. Certo? E nesse X, A, B, C, D, E, qual que é a primeira letra? O X, que é controle de sangramento. Então ali a gente não vai ter uma certa preocupação com colar cervical, com... vamos pensar em outras coisas. Exposição é importante, sim. Prancha rígida, colar cervical. Essas coisas, naquele momento, ele não vai ser uma coisa tão importante para nós. Né? A gente tem que pensar no quê? É parar sangramento. Nesse momento, é parar sangramento. E aí, quais são as melhores técnicas que a gente tem hoje? Né? De controle de sangramento. A gente vai ter duas. Quais são essas duas técnicas que a gente tem? Uma, a gente pode estar utilizando um torniquete. E a segunda, que seria o quê? O preenchimento de feridas. E depois ainda a gente vai ter a compressão direta, preenchimento de feridas e o torniquete. Essa ordem, gente, quando a gente fala compressão direta, preenchimento de ferida e torniquete, essa ordem não é uma regra
não é uma via de regra. Eu tenho que ver qual que se adapta melhor para a minha realidade e para a minha cena que está ali. Eu vou ter que avaliar e ver. E outra coisa, pensar nos recursos que eu tenho. Vai ter situações que eu vou conseguir controlar só com compressão direta um ferimento de arma de fogo? Sim, vai ter. Vai ter situações onde eu vou conseguir controlar esse sangramento só fazendo um preenchimento de ferida? Sim, vai ter, que a compressão direta não vai ser eficaz. E eu vou ter que fazer o preenchimento de ferida. Daqui a pouco, vai ter situações em que eu vou ter que usar um torniquete já de cara? Sim, vai ter. Né? Então, essa compressão, preenchimento de feridas e torniquete não é uma via de regra. A gente tem que analisar, avaliar qual é a melhor opção, o que eu tenho de recursos também, para poder estar empregando isso. Não sei se quer fazer alguma colocação, Leandro. No PHTLS ele fala como se fosse a sequência, como você está falando. É aquela receitinha de bolo. Mas a gente só sabe realmente quando chega, porque você chega numa cena dessa, tá lá uma pessoa baleada na perna, atinge uma artéria, tá um sangramento intenso. Você não vai pensar em compressão direta, em curativo compressivo. Você já vai de cara pela a gravidade do sangramento ali, colocar um torniquete. Então, como se fosse dependendo do sangramento que tiver. Se a gente pegar um sangramento assim, a gente vai fazer o quê? Uma pressão, um preenchimento de ferida para tentar controlar. Assim, a gente vai tentar só a pressão direta. Mas com um sangramento muito intenso, um tiro ali, a gente já vai direto no torniquete. Então, como você falou, não é uma receita de bolo que está ali prontinha. Ó, primeiro você faz isso, depois você faz isso, depois faz isso. Vai ser dependente da situação que a gente encontrar. Gente, é isso que a gente quer falar. É isso que a gente está dizendo. Que quando a gente fala no uso dessas técnicas, a gente vai ter que saber qual que é a melhor técnica e qual que é a melhor opção que eu tenho para utilizar isto. Certo? É isso que a gente quer dizer. Mas daí, o que as pessoas vão pegar? O que a gente viu nas fotos nesse ocorrido que aconteceu lá em Nova York? A gente viu pessoas fazendo compressão, tem fotos de pessoas fazendo compressão no sangramento. A gente viu situações onde tinham pessoas que estavam improvisando torniquete. Tem situações que, quando chegou a emergência, tinha pessoas utilizando o torniquete. Então, tudo isso são situações. Cada cenário ali se adaptou. E de acordo com o conhecimento também. É muito importante, gente, quando a gente fala do atendimento com uso do torniquete, com pressão direta, preenchimento de ferida, isso vai também muito do conhecimento de cada equipe ou das pessoas que estão ali. Se a gente pegar e pensar, PHTLS é americano. Se a gente pensar Stop the Bleed, ele é americano. Os americanos, eles investem muito nessa questão de controle de sangramento. Por quê? Porque lá eles estão acostumados a lidar com essas situações. Né? Infelizmente lá, eles sofrem muito atentado, eles têm muito atentado terrorista. 11 de setembro, para que pior que foi aquilo, os caras conseguiram botar 2 aviões dentro de uma torre, né? Algo que os Estados Unidos achavam que era blindado, o seu espaço aéreo, né? Era seguro, e os caras foram lá e detonaram. Aí daqui a pouco os caras têm os atiradores, parece que os maníacos, os caras pegam uma arma e saem dentro das escolas. E eles criaram a cultura do Stop the Bleed, eles criaram essa cultura do atendimento de emergência. E eles têm estrutura, né, para fazer isso. Eles têm recursos, é muito caro às vezes os recursos. E o ensino. Já no Brasil, se a gente trouxer isso para a nossa realidade, infelizmente, a nossa realidade aqui é outra. Primeiro, recursos são muito poucos. Conhecimento é pouco. E o interesse das pessoas de aprender é pouco. É real isso. O interesse das pessoas aprenderem urgência e emergência, aprenderem primeiro socorro. Não estou falando de urgência e emergência, estou falando de primeiro socorro. É baixo. Elas só lembram disso quando precisam ou porque elas viram alguma coisa que aí elas começam a questionar e botar defeito em algumas coisas que as pessoas fazem. Inclusive, até hoje, só nessa questão, eu postei um vídeo hoje e várias pessoas postaram também a respeito de um menino que se engasgou com uma tampinha de refrigerante. E volta à tona aquela questão de ensino de primeiro socorro nas escolas, justamente por isso.
Porque só quando acontece um fato assim, por exemplo, hoje a gente está fazendo a live especial nesse atentado, justamente para isso. Veio até à tona vários vídeos, eu mandei até um para você, de André, lá de Brasília, e ele falando a questão de um custo, de quanto seria para colocar os torniquetes táticos dentro das viaturas, agentes hemostáticos, as bandagens israelenses, o arco transnexêmico, quanto é que seria um custo para equipar isso? A pessoa fala, é caro, mas é o que vai resolver ali na hora, é o certo. O que a gente traz aqui, a questão do torniquete improvisado, é justamente para isso. Porque os nossos serviços no Brasil não têm o que era para ser feito. E a gente ensina uma forma que seja algo que vá resolver na hora. Mas o que a gente queria era que toda viatura tivesse um torniquete tático que fosse um preço acessível. Para quê? Para que pessoas pudessem ser beneficiadas com isso. Eu mandei para você hoje a questão do acidente que teve na BR, uma ambulância passando e foi feito um torniquete improvisado. Salvou o paciente? Salvou. Mas se tivesse um torniquete tático, seria melhor? Com certeza. Até para quem está aportando o torniquete ali, para o próprio uso dele, o tático é bem mais prático. Você colocar ali e fazer a própria aplicação do que você fazer um improvisado. A gente não está defendendo qual é melhor e qual é pior. A gente quer trazer conhecimento para que, se aconteça uma situação de urgência e emergência, no caso de um sangramento, ter como fazer esse controle. Porque a gente já falou em outras lives que até 5 minutos, dependendo do sangramento, a pessoa vem a óbito. Então, a gente pensa no benefício e no risco. É melhor deixar morrer, porque não vai fazer um torniquete, ou vai fazer um torniquete improvisado e vai tentar salvar a vida daquele paciente. Então, a gente queria que mais pessoas tivessem esse poder de querer aprender, ensinar os primeiros socorros nessa questão de urgência e emergência, para quando precisar, ter alguém ali próximo que saiba, o conhecimento ser a mesma coisa do DEA. O DEA em vários países, aí a gente vê Estados Unidos, muitas pessoas que vão, cada esquina tem um, e várias pessoas sabem usar. Por quê? Porque se acontecer ali uma urgência e emergência, alguém vai estar lá apto e com o material específico para poder fazer esse atendimento. Gente, de vocês que estão aqui agora nos assistindo, quem acha, de vocês aqui, quem acha que o Brasil está preparado para atender uma situação? Vamos pegar hoje, uma situação como essa, com 10 vítimas. Vamos imaginar, 10 vítimas. Numa cidade aí, vamos imaginar uma cidade aí interior do Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, interior aí do Nordeste. Será que os hospitais, os SAMU, será que estão preparados para atender? Coloque aqui nos comentários. Sim ou não? O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Vocês acham que eles estão preparados para atender uma situação? 10 pessoas atingidas por tiro. Será que as equipes de uma cidade aí de um porte aí de umas 150 mil pessoas, será que elas estariam preparadas para atender vítimas de uma situação como essa? Coloquem aí nos comentários para nós termos uma ideia. Qual é a opinião de vocês, tá, sobre isso? E aí depois eu vou dar a minha opinião. Se o Leonan quiser, ele vai dar a dele com o ponto de vista dele. E aí eu digo para vocês assim, gente, quando a gente para pensar na questão do torniquete, a gente tem que ver que o torniquete ele é para controle de sangramento, é para parar hemorragias. Qual o tipo de hemorragia? Hemorragia externa é aquela que a gente enxerga em membros, tá? Membros superiores e membros inferiores. Aí a gente vai discutir literatura. Aí vocês podem dizer, tá, Leopoldo, mas daí o que eu uso? Eu uso mais perto da virilha, perto da axila, ou eu uso a 4 dedos, 8 polegadas ali da lesão? Gente, a que for salvar a vida daquela pessoa. Vamos imaginar a melhor opção. O que eu tenho de recursos naquele momento? Então, o que eu tenho de recurso é o que eu vou utilizar. Se eu sei que eu posso utilizar um torniquete a 4 dedos de uma lesão, aplica. Ah, mas eu sei que dá para usar na axila. Aplica. O nosso propósito é parar um sangramento. A forma que vai ser parado não interessa, desde que você tenha uma ideia. Eu sei que existe a opção que eu posso fazer a 4 dedos da lesão, como eu sei que eu posso colocar na axila. Eu, Leopoldo,
prefiro utilizar nas extremidades, axila ou virilha. Eu prefiro usar essas. Mas daqui a pouco, se você chegar e dizer para mim que pode ser usado a 4 dedos, a lesão está aqui, eu botei 4 dedos para cima, e você colocou aqui, você dizer que vai usar aqui, beleza. A ideia é o quê? É parar o sangramento. Essa é a melhor opção. Muitas vezes as pessoas ficam discutindo, Leonardo. Não, mas é 4 dedos. Não, mas é na virilha. Não, é na axila. É 4 dedos. É 8 centímetros. É 8 polegadas. Não sei. Cara, é o princípio do negócio. É salvar vidas. Quando a gente aplica conhecimentos de primeiros socorros, quando a gente aplica conhecimentos para salvar vidas, a gente está na mesma ideia, na mesma lógica do negócio. É aquela questão que você fala. O princípio é o controle do sangramento. Aí vai depender do conhecimento de quem está aplicando e do que está disponível. Eu já vi alguns vídeos que tem gente que sabe onde é o ponto de compressão aqui. Você pode chegar aqui e fazer uma pressão já para tentar, por exemplo, o ferimento está aqui no pulso, na amputação. Você vem aqui no ponto de compressão e tenta fazer o controle manual. Se der certo, já vai diminuir o sangramento. Mas quem não sabe onde é o ponto de compressão, aí vai botar, mas ele tem que ter um conhecimento. Por exemplo, vai poder colocar um torniquete, fazer um torniquete numa articulação? Não. Mas se não tiver conhecimento, vai lá, não, bota aqui no cotovelo. Não vai adiantar nada. Então, o que a gente fala é justamente para ter o conhecimento do princípio, que é o controle do sangramento, e o que é que tem disponível no momento. Agora, o que a gente não indica são fazer coisas absurdas, como a gente já viu, fazer um torniquete com fio, fazer um torniquete com uma corda. Muita gente fala, às vezes, fazer com cinto de couro, mas a gente sabe que ele é muito rígido. Então, a forma que a gente mostra é que também não pode ser feito de qualquer jeito. Tem que ter aquele princípio ali, aquela coordenação. Não é só chegar e fazer, por exemplo, pegar um fio desse telefone aqui. Se eu tiver na hora vai fazer, infelizmente alguém vai fazer, mas não seria o recomendado. Seria melhor você pegar o quê? Uma coisa mais larga, algum pano para botar em cima de onde vai amarrar. Para quê? Fazer esse princípio, que é o controle de sangramento. O que a gente traz para vocês é que façam, mas consciente do que estão fazendo. Não é você chegar, por exemplo, que a gente pegou alguns vídeos e tá uma criança engasgada e o pessoal tá fazendo massagem de RCP, sem ser uma criança que está afogada e o pessoal tá dando tapa nas costas. Por quê? Às vezes dá certo, mas se tivesse o conhecimento que uma criança afogada, a primeira atitude a ser tomada seria ventilações de resgate, não ia estar dando tapa nas costas, perdendo tempo fazendo uma coisa errada. Então a gente quer que o pessoal aprenda o conhecimento para aplicá-lo de forma correta e com as condições que tem disponível no momento. É isso que a gente quer explicar para vocês, gente. É isso que a gente está dizendo. Que as coisas têm que ser funcionais, mas usar dentro de uma literatura. O que a gente está trazendo aqui desde o início do ano? A gente já falou quantas vezes de controle de sangramento? Quantas vezes? Várias vezes. E a gente fala, o PH-TLS, o que ele indica? Colocar alto e apertado. O stop the bleed, o que ele fala? Colocar, tanto é que ele tem a imagem, em torno de 4 dedos, 8 centímetros ali da lesão. Os dois podem ser utilizados. E aí nós vamos perguntar agora, nós vamos para a pergunta de ouro da noite. Devo usar torniquete improvisado? Sim ou não? Essa é a pergunta de $1 milhão. É a pergunta que não quer calar. Um torniquete improvisado. Devo usar? Sim ou não? O que vocês acham? Coloquem nos comentários, pessoal. Vamos interagir ali um pouquinho e coloque para nós. Torniquete improvisado. Usa? Sim. Não. Não usa. Não. Coloque ali nos comentários que a gente vai dar a nossa opinião e a gente vai mostrar algo para vocês que com certeza vocês vão ficar surpresos. Alguns, outros não. Mas eu garanto que muita gente aí vai ficar surpreso com o que a gente vai falar, tá? A respeito dessa questão do torniquete, tá? O torniquete, ele pode ser improvisado? Você usaria o torniquete improvisado? Sim ou não? Sim ou não? Essa é a pergunta de ouro que muitas vezes é falada nos treinamentos e as pessoas ficam meio confusas. Às vezes elas ficam pensando, tá, mas o que né? Usa ou não usa? Não, mas eu ouvi falar que não usa, que não se usa mais.
Mas aí eu ouço falar que tem alguns lugares que ensinam a fazer. Gente, se a gente pegar e ler, tá, a literatura, se a gente pegar o livro, o PHTLS, tá, que hoje é o que todo mundo fala, que é a referência e tal. O que o PHTLS? Eu vou ler para vocês o trechinho que diz do PHTLS. Que ele diz assim, ó. Deve-se colocar um torniquete manufaturado, tá? Um manguito de esfigmomanômetro, que é o aparelho de pressão arterial, ou uma gravata, aquela de colocar na roupa. Gravata, logo proximamente ao local do sangramento, sendo apertado até que cesse o sangramento. O tempo de aplicação é marcado no torniquete. O que o Bruno colocou ali? Vai depender da cena, mas não se tiver um torniquete industrial. Eu usaria, mas com a técnica certa. Essa é a ideia. Se tu tem o torniquete comercial, nem tem que pensar, tem que pegar e usar. Mas se você não tem o torniquete comercial, você vai improvisar? Vai! Quem é que está dizendo que é para improvisar? O PHTLS está falando que é para improvisar. O Thiago também. Deixa eu ver o que botaram aqui, o Thiago. O que o Thiago colocou aqui? Sim, eu acho que... Sim, eu acho. Se a vida estiver em risco, óbito, penso em sim. E se a ocorrência for um pouco no hospital ou na unidade de sala vermelha. Caso não tenha, vai ser o quê? Passou rápido. Cara, tá passando muito rápido, não consigo ler. Aqui, ó. Silviane, caso não tenha, vai ser o que vai resolver para tentar parar a hemorragia. Eu usaria. Gente, usar torniquete improvisado é um método de fortuna. E está descrito no PHTLS. Eu e o Leonardo, nós não estamos inventando nada. Certo? A gente não está inventando nada. Tá aqui, ó. Se você tiver acesso ao livro, tá? Página 81 do livro do PHTLS, nona edição. Tá ruim de ver aqui a imagem. E tá descrito aqui embaixo. Tá? Esfigmomanômetro, aparelhinho de pressão, gravata, pode ser utilizado próximo à ferida. Mas no momento que chega uma equipe de resgate e eles tiverem um torniquete industrial, um torniquete comercial, vamos dizer assim, não tem que pensar duas vezes, é chegar e aplicar esse torniquete o mais rápido possível. Certo? Isso é algo que tem que ser pensado. Aí o que vai ser a outra pergunta, Leona, que vai surgir para nós? O cara chegou, colocou um torniquete industrial. O que eu faço com aquele torniquete improvisado? Tira ou deixa? Isso é uma pergunta que pode surgir. Tira ou deixa? Vou dar um abraço aí para nossa amiga. Tá? Essa vai ser a pergunta. Ah, sim, ali, ó. Agora que eu ver que a Cíntia entrou. Uma boa noite para nossa amiga Cíntia Tamelini, né? Nossa médica do SAMU de Florianópolis. Amanhã vocês têm live junto, né? Amanhã aguardem. Amanhã, né? Amanhã, isso aí. Então, assim, gente, olha só. A questão do uso do torniquete está descrito na literatura. Só que do mesmo jeito que está descrito... abraço para nós aqui de Divinópolis, Minas Gerais. Cara, Minas Gerais, forte abraço. Forte abraço pro pessoal de Minas Gerais. Um forte abraço. Portugal. Cara, eu fiquei surpreso com a nossa amiga ali, eu não me lembro o nome dela agora, que está nos assistindo de Portugal. Né? Tem um grande amigão lá, o cara que me acompanha lá nos Estados Unidos, da Califórnia, agora não me lembro o nome da cidade. Eu já tentei fazer uma live com ele, mas ele tem algumas coisas que não permitem ele a participar com nós. Eu já estive conversando com ele, agora não me lembro o nome dele. Mas como ele participa lá da polícia, ele tem um vínculo com a polícia nos Estados Unidos, ele não pode, para certas coisas ele não pode aparecer. Enfim, nós seguindo a nossa ideia. Gente, aí a gente fala assim, torniquete, usa, improvisado? Usa, numa situação de emergência. Chegou um comercial? Usa o comercial. Vou tirar aquele improvisado? Se parou o sangramento, deixa quietinho, não mexe. Time que está ganhando, não se mexe. Deixa ali. Se viu que tem que fazer algum ajuste, de repente, se ajusta. Tá? Mas tudo isso é questões que a gente tem que pensar. E levar o mais rápido para o hospital possível. Aí eu gosto muito daquela frase, eu aprendi com ele, Leonan, do Dr. Paulo, que às vezes o melhor remédio é a gasolina, é botar esse cara para dentro da ambulância e correr o mais rápido possível para lá.
E é uma realidade. Só que imagina, aí numa situação de emergência, quando a gente tem, tipo, que nem a questão essa de múltiplas vítimas. Aí o que faz nos lembrar? Método START, né? Método START é algo que pode ser empregado numa situação como essa? Pode. Para quem não sabe o que é o método START. O método START, ele é um sistema... Deixa eu só ler o que saiu de comentário aqui. Nildox. Se o improvisado tiver parado o sangramento, eu deixaria. Pois se retirar, acredito que a hemorragia pode voltar durante a retirada do torniquete improvisado. Eu sou da mesma ideia dele. Se eu vi que aquele torniquete improvisado deu certo e parou, cessou o sangramento, por mais que chegue o comercial, eu chego e coloco o comercial. Tá? Um industrial, comercial, enfim, né? Mas eu, Leopoldo, eu não teria coragem de tirar o torniquete improvisado. Eu tô falando de mim. Eu fazendo o atendimento. Eu sou daquela ideia. Time que tá ganhando, não se mexe. Ao menos que fosse alguma coisa muito bizarra. Né? Que eu vi que alguém chegou ali e colocou um fio de luz, colocou um arame, colocou um pedaço, sei lá, alguma coisa que pudesse cortar, lesionar a pele ou provocar um agravo. Aí sim, aí eu pensaria em tirar. Tá? Mas se eu vejo que daqui a pouco é uma tira larga de pano, com uma atadura, tá? Que foi ajeitada, ajeitadinha ali, tu vê que tá legal, não tá machucando a pele e parou o sangramento, deixa quieto, deixa bonitinho ela quietinho lá e com certeza esse sangramento vai ficar parado ali. Aí a gente tem que pensar, gente, que o que acontece? O que a gente tem que parar às vezes para pensar? Olha só, vamos pensar, vamos raciocinar junto aqui. A gente fez o controle de sangramento. Essa vítima, ela tá bem? Ela está estável? Ela está consciente? Ela está orientada? Ela está conversando? Ela está falando coisa com coisa? Essa pessoa está bem. O nível de consciência dela está legal. Mas essa pessoa, ela é vítima de tiro, você colocou um torniquete, daqui a pouco você vê que a coxa dela está meio edemasiada, está meio inflada, inchada, a coxa dela. E essa pessoa está meio confusa. Ela não está falando coisa com coisa. Opa! Isso já é o quê? Um alerta para nós. Isso já tem que acender uma luzinha dentro da cabeça, como às vezes eu canso de dizer. Por quê? O que transporta o oxigênio no corpo? Vamos falar isso mais uma vez. Eu já falei isso 10 milhões de vezes e a gente vai falar mais 1 milhão de vezes. O que transporta o oxigênio para o nosso cérebro? Sangue. O que é o combustível do corpo humano? Sangue. Se essa pessoa perdeu muito sangue, ela pode estar entrando em estado de choque. Choque hipovolêmico. Se essa pessoa está perdendo sangue, ela está entrando num choque hipovolêmico, essa pessoa pode ter rebaixamento do nível de consciência. Então, aquela pessoa que está meio confusa, aquela pessoa que está meio desorientada, que está agitada, que não está falando coisa com coisa, isso é uma questão, tá, gente? Isso é uma questão de emergência. Tem que dar atenção para essa vítima. Isso aí, muitas vezes, numa situação como START, do método START, já dá para se classificar essa pessoa como uma pessoa entre vermelho e amarelo. Para pensar que tem que dar atenção para essa pessoa. Isso é muito importante quando a gente fala. Ah, mas a vítima tomou o tiro, ela tomou um tiro no abdômen, cavidade abdominal, e essa pessoa está sudorética, está confusa. Se ela só abre os olhos, se você estimular ela para ela abrir os olhos, essa pessoa está muito grave. Provavelmente ela deve estar com algum sangramento interno, que aí não tem como a gente fazer nada ali naquele momento. Algo muito importante, Leonardo, que às vezes as pessoas me perguntam muito no treinamento, e isso pode ser uma pergunta de daqui a pouco uma pergunta de várias pessoas. Cavidade abdominal, você coloca, faz compressão, se estiver sangrando, na cavidade abdominal, na barriga, na pança lá. Faz preenchimento de ferida? Não faz. Tá? Cavidade abdominal não se faz preenchimento. Se estiver sangrando, não coloca nada para dentro. Porque daqui a pouco, se você botar para dentro, você vai colocando, pode vai um rolo de atadura lá para dentro. Vai um rolo de atadura lá para dentro tranquilamente. E outra coisa, uma situação de tiro. Vamos pegar uma arma de grosso calibre. Tá? Uma arma de calibre de grosso calibre. Daqui a pouco você pode provocar o quê? Uma evisceração. Pode fazer com que as vísceras saiam para fora. E aí eu digo para vocês, jamais coloquem as vísceras dessa pessoa, tentar colocar de volta para dentro. Tá? Isso não é indicado. O que é o indicado? É umedecer panos, compressas e largar em cima das vísceras e proteger. Isto é o indicado. Tá? Essa é a melhor opção. Mais uma boa noite, né? Uma boa noite para todo mundo que está chegando. Thaís, Alessandra,
Travou aqui pra Nunci, mim. Quem tá todo esse povo aí, Caroline, né? Entrou várias pessoas aqui e eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui que estão aí, estamos aí acompanhando a nossa live aqui. Não sei se tem alguma coisa para colocar, Leandro, alguma observação para fazer em cima disso. Não, só avisar o pessoal que está entrando, se eu não falar, porque travou tudo aqui para mim. Parou em sentido tabelinho. Se alguém entrar aí, eu não vejo. Não está rodando mais os comentários. Não, para mim travou. Não, doutora Cinta entrou, só entrou mais um e travou aqui para mim. Mas só isso que você colocou aí, justamente isso. Justamente saber o princípio, saber o que fazer. A gente vê vários vídeos, várias coisas erradas que o pessoal faz por aí. Torniquete só é colocado em extremidades, só braços e pernas. Então, se for um sangramento no pescoço, um sangramento no abdômen, um sangramento no tórax, não tem como se colocar um torniquete. Então, a gente quer que vocês botem isso na cabeça, como o Leopoldo falou. É um ferimento de arma de fogo, um ferimento de arma branca que levou uma facada ali, tirou e está sangrando. É pressão direta. Tem até uma foto que eu mandei para você hoje lá do metrô. E tá lá o cara dentro do metrô fazendo a pressão direta na virilha ali, mais ou menos dá para ver direito que tem muita gente, mas dá para ver que ele está fazendo a pressão direta. A questão dos torniquetes que foram improvisados aí, na enquete que eu coloquei, 100% colocou que faria. É aquela questão que a gente faz. Na hora do pega para capar, na hora que tá lá, a gente viu lá nas imagens que o pessoal não estava nem preocupado com a segurança dele próprio, a biossegurança, que estava fazendo torniquete sem luvas. A gente também informa que ande com a luvinha lá dentro da bolsa, kitzinho de primeiros socorros, mesmo que seja o básico, e a gente vê ali, um país como os Estados Unidos, várias pessoas têm esse tipo de treinamento, como você falou, por questões de ataque já que são propícios, e tem esse treinamento. A gente quer que o pessoal saiba o princípio e como fazer o princípio. Então, pega ali, anda com uma luvinha dentro da bolsa, principalmente mulher que tem uma bolsa grande, bota ali 2, 3, 4 fazinhos de luva. E se for passando a pessoa, pega ali um pedaço de pano, alguma coisa, faz a pressão direta. Se tiver, geralmente a gente que é da urgência e emergência, como no treinamento dentro do carro, parece mais uma unidade hospitalar, que tem atadura, tem tala, tem compressa, tem várias coisas. Por quê? Se a gente se deparar com uma situação dessa, a gente vai ter o que fazer e vai ter o conhecimento para fazer. Então pega ali uma ajuda e vai fazendo. Mas deixar o pessoal preparado para se acontecer. A gente não quer que aconteça, é aquele negócio. É melhor você saber e não usar do que precisar e não saber. Cara, isso é assim, ó, é básico, gente. É básico, é básico, é básico. Aí vocês querem ver um exemplo? Hoje, o Brasil, né? O Brasil tem um índice muito alto de assalto, um índice muito alto de violência, uso de arma de fogo. E as pessoas estão preparadas para uma situação de emergência, elas atenderem uma vítima de arma de fogo? Na minha opinião, não. As pessoas não estão preparadas. As pessoas não têm conhecimento. O Brasil, infelizmente, ele é um país que, eu digo, na minha opinião, tá? Isso é uma opinião minha. O pessoal se interessa por tanta besteira e o que realmente eu acho que às vezes é interessante, as pessoas não buscam conhecimento. Eu não digo só do nosso trabalho. Não falo só da urgência e emergência. Não estou dizendo que só urgência e emergência é importante. Tem várias outras coisas que são importantes. Né? As pessoas aprenderem a falar sobre economia, sobre cultura, sobre primeiros socorros, urgência e emergência, que é o nosso chão aqui. Né? Mas o que as pessoas pensam? Isso não é importante, isso eu nunca vou utilizar, isso é besteira. Até que um dia você depara com uma situação como essa e aí você não sabe o que fazer. Tá? Gente, quando a gente fala em múltiplas vítimas, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho também da questão do método START. Eu tinha começado a falar antes e parei aqui. Tá? O método START, gente, ele é um método que o quê? Que ele faz? Ele tenta abranger o maior número de pessoas possível, oferecer recursos para o maior número de pessoas possíveis com o pouco que você tem. Você tem pouco recurso para muitas pessoas. Isso é a ideia do método START. E aí ele vai classificar em 4 cores essas vítimas. Ele vai classificar as vítimas preta, verde, amarelo e vermelha. Isso é o método START. Tá?
E o que que acontece? O método START ele é definido em 3 partes, tá? Em três segmentos, que é a triagem, depois da triagem vai ter o atendimento e depois do atendimento o deslocamento, que é quando leva para o hospital para o tratamento definitivo. Ou, né, para estabilização da vida, um segundo atendimento para depois o hospital definitivo, se a gente vai falando uma cidade tipo do interiorzão aí. Método START. Vamos imaginar uma situação onde tenha várias pessoas. Pessoas que não respiram na cena. Vamos imaginar aí uma situação como aquela ali, tá? Várias pessoas que foram baleadas. Chegou lá para avaliar essas pessoas. Ela não respira. O que você vai fazer? Primeiro momento você está triando, você está vendo quem pode estar na cena, quem pode se ajudar, quem pode sair da cena sozinho. O que vai acontecer? A pessoa que vai estar fazendo a triagem, ela é da urgência e emergência, ou até mesmo se você tem o conhecimento, já você quer começar a organizar, porque você já chamou o resgate, a primeira coisa que é? Pessoas que estão caminhando, elas sozinhas saem da cena. Elas estão falando, elas estão deambulando, por mais que elas tenham daqui a pouco uma dificuldade ali, e elas saem da cena. Essas são as vítimas verdes. Aí você chega numa vítima que ela está no chão. Você percebe que ela não está respirando. Você vai fazer o quê? Vai fazer manobras que façam com que essa pessoa tenda a respirar, que a pessoa possa respirar. O que é? Elevação do queixo. Elevar o queixo para trás. Abertura de via aérea de uma forma manual. Só que eu noto que essa pessoa não respira. O que eu faria se fosse numa situação normal de atendimento? Você iniciaria a RCP, provavelmente essa pessoa não tem pulso, está parada, mas no START você não vai fazer isso. Se a pessoa não respira, você abriu a via aérea dela e ela continua sem respirar, já é considerada como uma vítima preta. Ela já é considerada como uma vítima que não tem chance de sobrevida, porque você vai ter que dar chance para as pessoas que têm chance ainda de viver. Daqui a pouco você chega perto de uma pessoa, essa pessoa está respirando, mas ela está inconsciente. O que você vai avaliar nesse momento? Você vai avaliar o quê? Pulso. Pode avaliar pulso periférico? Pode. Só que daqui a pouco você viu que só tem pulso periférico, tem que ser avaliado dos dois lados. Que numa situação de tiro, no caso de membros superiores, um tiro pode prejudicar o sistema vascular de um lado. E aí você não vai sentir pulso, mas no outro você vai. Ah, o pulso dela tá legal. O pulso aqui na extremidade tá cheio. Então o que isso quer me dizer? Que aqui o pulso central tá legal. Então essa pessoa ela tá respirando e ela tem pulso. Só que ela tá inconsciente. Aí a gente vai chegar ali e vai dar uma mexidinha nela. Tá me ouvindo? Daqui a pouco ela se mexe. Isso é o quê? É uma vítima vermelha. Se você fizer as mesmas observações, ela tem pulso, ela respira, e ela está conversando com você, mas ela está naquela meia fase, começa a não falar coisa com coisa e tal, daqui a pouco ela está orientada, só que ela está com dificuldade para falar, e ela só fala quando você estimula, ela é uma vítima amarela. E essa vítima já tem que ser triada. Agora vocês querem ver uma sacada que eu descobri há pouco tempo, do método START, que vítimas classificadas como preta, elas ficam aonde elas estão. Você não perde tempo tirando aquela vítima da cena. No método START, se você classificou que a vítima não respira e ela não tem pulso, ela fica ali mesmo. Você não vai perder tempo tirando ela, levando ela para uma área preta. No START, quando a gente fala em atendimento de múltiplas vítimas, daqui a pouco muitos de vocês já viram aquelas lonas, que às vezes tipo acidente de avião, acidente de ônibus, os bombeiros colocam. Aquelas lonas verde, amarelo, vermelho e preta, aquilo ali eles estão aplicando o START. Pessoas vermelhas, eles levam para a área vermelha, amarela para amarela, verde para verde, e a preta fica lá. Só que daqui a pouco aquela vítima que está vermelha lá no atendimento, que eles já estão socorrendo, a outra equipe já está socorrendo, ela pode evoluir para a vítima preta. E aí eles só vão tirar do vermelho e vão colocar no preto. Segue o processo de triagem e segue o atendimento das vítimas que têm condições de vida. Isso parece um negócio meio desumano se tu parar para pensar, né, cara? Não sei se todo mundo concorda comigo, mas tu chegar, a pessoa não respira, a pessoa não tem pulso, tu não fazer nada, é um negócio meio estranho. Aí muitos vão chegar e vão dizer assim, tá, e se fosse um parente teu, se fosse um familiar teu, tu ia atender dessa forma? Por isso que quando você trabalha na área, você não atende parente seu. É antiético. Porque daqui a pouco aí pode envolver o lado emocional, pode envolver o lado psicológico, e aí não dá certo.
Teve um caso até, eu acho que foi não sei se foi na Índia ou foi na Tailândia, que eu vi um vídeo de um tsunami que deu para lá, e uma criança de 11 anos, ela ficou presa em uns escombros lá, e infelizmente ela veio a óbito, estava consciente, o pessoal estava dando comida a ela, mas a, os equipamentos, as máquinas que tinham para chegar ia demorar muito. E ela ficou presa nos escombros lá e o rio, passando a água lá por ela. E ela veio, depois de várias horas, a óbito por hipotermia, porque o pessoal não tinha como tirar ela lá de baixo, porque ela estava presa. Então, assim, foi uma comoção muito grande por conta disso. É como você falou, às vezes a gente vai ter que fazer escolhas, sim. Quem trabalha, quem já passou por essa situação de método Starr, relata que é difícil porque você vai ter que escolher quem vai gastar ali o recurso que tem pouco para tentar ajudar aquela vítima. E geralmente no método START, a lona preta não fica perto das outras, ela fica um pouco afastada, justamente para o pessoal não ver quem está em óbito ali. E às vezes o pessoal, pronto, que nem ontem no metrô, o pessoal acha que porque está verde vai ser liberado. Não, só tem um arranhãozinho. E no método START, não. Ela vai ter que ficar ali porque, como o Leopoldo falou, vai fazer a triagem, as vítimas vermelhas vão ser encaminhadas primeiras ao hospital. Então, se todos os verdes estão lá com arranhão, um corte, que dê para ir para o hospital, vai lotar aquela unidade hospitalar, e quando as vítimas vermelhas chegarem, vai estar sobrecarregado. Então, o que é que eles fazem? Vai fazendo o transporte das vítimas vermelhas, depois das vítimas amarelas e depois das vítimas verdes. Ou o atendimento que é prestado à vítima verde na hora ali, ela já vai ser liberada, mas tem que estar no local da cena. Então, o pessoal que saiu antes do metrô, aquele monte de gente correndo, dá para ver até uma cena que tem na frente, a área toda isolada, porque quem estava saindo já tinha que ficar ali, para eles fazer essa triagem, saber quem estava ali, quem estava precisando de atendimento, e não deslocar todo mundo para o hospital e superlotar. E chegando lá, não ia ter atendimento para uma vítima grave, um exemplo. Gente, tudo isso é importante a gente saber. Tudo isso é importante. Tudo tem um porquê na área da urgência e emergência. Se você é uma pessoa que ama urgência e emergência, se você é uma pessoa que gosta desses conteúdos, se você é uma pessoa que quer ser uma referência, se você quer ser uma pessoa que você se destaca, você tem que conhecer isso. Ah, mas aqui na minha cidade nunca aconteceu isso. Não vai. Quando que isso vai acontecer? Eu não preciso saber método START. Até que um dia acontece, você se depara com isso, e aí o que você vai fazer? Gente, conhecimento não tem dono. A gente tem que aprender, a gente tem que buscar. Vamos imaginar, vocês querem ver uma situação que eu gosto? Eu trago muito essa situação. Quando falo de método START, eu trago essa situação. Não tem como não trazer. Cidade de Santa Maria, Boate Kiss, 2012. 246 mortes, 1.000 pessoas dentro de uma boate, enclausurados ali dentro. O pessoal nunca tinha se deparado com uma situação daquelas. As equipes estavam preparadas? Não, não estavam preparadas. Eu ouvi isso da boca de gente que estava lá no atendimento. Eu ouvi que eles falavam que quem mais salvou vidas naquela madrugada, Leonan, não sei se eu já comentei isso contigo, mas foi os taxistas do centro da cidade. Foi as pessoas que mais salvaram vidas na noite da Boate Kiss. E aí quando a gente fala em START, a primeira coisa que me vem na cabeça é a Boate Kiss. Porque aquilo era a boca daquilo ali, era a porta do inferno, parecia. Um troço cuspindo fumaça para tudo que era lado, milhões não, mas centenas de pessoas ali, dezenas de pessoas correndo, saindo tudo desesperada, procurando uma saída. Os médicos não estavam preparados, os bombeiros não estavam preparados, ninguém estava preparado na Boate Kiss para um atendimento daqueles. Não tinha ambulância, não tinha estrutura. Os taxistas botavam as pessoas para dentro dos carros e levavam para os hospitais, os quais o SAMU regulava. O SAMU regulava, nós estamos mandando tantas pessoas para tal hospital, estamos mandando tantas pessoas para tal hospital. E aí iam de táxi as pessoas que estavam numa classificação verde. Porque muitas pessoas morreram por asfixia, não por queimadura. Né? E Santa Maria é uma cidade de 300 mil habitantes. E lá eles têm 3 hospitais, onde um hospital é o hospital universitário. Então tem uma estrutura legal. Mas daqui a pouco, se é aí numa cidade do interior do Nordeste, se é uma cidade aqui no interior do Rio Grande do Sul, vocês estariam preparados para atender uma situação como essa? E muitos com certeza vão dizer. Pode falar.
a importância de fazer esses treinamentos em conjunto, né? Porque a gente vê até o Fernando colocou num dia lá no grupo do Mesa Redonda, um treinamento que teve no aeroporto, lá em Campinas. Então você vê, disponibiliza Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Rodoviária, Polícia Militar. Por quê? São forças que na hora do desastre ali, todas vão estar trabalhando em conjunto. Aí você coloca o policial militar, ele vai estar numa situação dessa, vai estar fazendo isolamento da área, ele pode identificar ali com conhecimento. Tem nosso amigo lá que está no grupo Eliezer, que é a estrutura de primeiro socorro para a Polícia Militar em São Paulo, e tem um conhecimento, então vai estar auxiliando. Então são várias pessoas que vão estar empenhadas. Então você coloca aí, como você disse, acham que não vai acontecer, mas quando acontecer, será que vão estar preparados? Será que vão fazer que nem aquele da cena? Vai estar lá um gritando, um correndo, um abanando e um dando água? Não, então tem que ter o conhecimento do que vai ser feito na cena. Então a importância de fazer sempre treinamentos. A gente não sempre coloca assim, como time de futebol. Para que treina se o cara já sabe jogar? Para estar organizando estratégia, jogadas ali que podem acontecer. Ele vai fazer um treinamento de uma jogada ensaiada de falta, ele não sabe que aquela mesma falta vai acontecer, mas tem uma noção mais ou menos, se acontecer próximo aqui da área, a gente vai fazer dessa forma, um escanteio vai fazer dessa forma. Então, para quê? Treinar, até como tem um perfil do nosso amigo, treinar para salvar. Justamente isso que a gente faz, né? Porque não tem nada, o pessoal vai ficar na base dormindo, não procura acessar conteúdos que agregue mais conhecimento para estar adquirindo ali e estar ajudando quem precisa. Eu fixei um comentário aqui, eu não sei se está rodando aí para ti, Leonardo. Não sei se está aparecendo. Mas assim, a Silviane colocou assim, a Silviane.duarte, ela botou assim, também pensei nesse caso da boate, tá? Boate Kiss. Se muitas pessoas soubessem primeiros socorros, podia ter ajudado bastante. Aí eu vou dizer para vocês assim, nessa situação, que se envolve o lado quê? O efeito manada, tá? Às vezes, muitas pessoas que estariam ali, elas saberiam primeiros socorros, poderia ter, mas muitas pessoas naquele momento estavam o quê? Alcoolizadas. É um dos fatores. Tanto é que foi um dos fatores que foi levantado pelo número de mortos. Daqui a pouco a gente vai ter a segunda questão, o efeito manada e a questão do pânico. Imagina você olhar para todo aquele cenário, né, dezenas de pessoas atiradas no chão, caídas no chão ali. Isso aí provoca uma coisa na cabeça das pessoas que elas vão entrar em pânico, elas vão entrar em parafuso. Para quem não é do ramo, para quem não é da urgência e emergência, olhar para uma situação daquelas é pânico. É a mesma coisa que quem já trabalhou com urgência e emergência, quem conversa com paciente, né, quem atende paciente, o que acontece? Muitas vezes a paciente pega e liga para a regulação lá do SAMU e vai dizer assim, cara, o paciente está sangrando horrores aqui, a minha vítima aqui, ela cortou a perna, está saindo sangue para tudo que é lado, tal. O que o pessoal pensa? Controle de sangramento, a ambulância já se prepara e tal, e vai a milhão. Chega lá e o que é? Um corte na mão que escorreu um pouquinho no chão. E a gente sabe que aquilo ali é nocivo à vida da pessoa. Aquilo ali não vai matar a pessoa por causa daquele corte. Mas para quem nunca viu aquilo ali, para a pessoa que não tem conhecimento, ela acha que aquilo é um absurdo, ela acha que aquilo é risco de morte. Então, muitas vezes, o nosso conhecimento é importante. É importante a gente avaliar, é importante a gente conhecer, é importante a gente saber, né, como proceder. E pensar na dor da pessoa, né? E entender. Tipo aquela situação da Kiss. Muita gente entrou em pânico, porque nunca ninguém tinha visto aquilo. Eu tenho certeza que se um Leopoldo da vida, um Leonardo da vida, estivesse num lugar daqueles, que eu digo assim, eu pretendo não estar num lugar daqueles, porque eu digo assim, seria muito chocante uma cena daquelas, mas se, né, fosse da vontade de Deus de eu estar num lugar daqueles, ali para atender aquelas vítimas, eu digo para vocês assim, cara, a gente ia se assustar? Ia. A gente ia ficar nervoso? Ia. A adrenalina ia subir? Ia. Só que a gente tem o conhecimento para saber como organizar o negócio. Aí que vem a questão do conhecimento. Quando você tem o conhecimento, por mais que você fique nervoso, você consegue organizar o negócio. Você chega e chama alguém que tu conhece. Cara, vamos se ajudar aqui? Eu e o Leonardo, nós estamos juntos. Cara, deu merda aqui. Vamos tentar resolver? Vamos separar o pessoal, vamos tirar o pessoal da zona de perigo. Já vamos chamar a emergência, vamos passar para o SAMU quantas pessoas tem, qual é o risco, quanto de equipe nós vamos precisar. Isso é conhecimento.
Muitas vezes o Leonan é instrutor, o Leonan dá cursos aí no final de semana, né? De primeiros socorros. E várias vezes eu tenho certeza que essa pergunta já surgiu para ti, Leonan. Não sei se o pessoal está me ouvindo. Eu tô. Não está saindo o som. Não sei se todo mundo está me ouvindo. Aqui, o Ita colocou, não está saindo o som. Tá me ouvindo, Leonan? Então acredito que deve ser algum. Só dá uma olhadinha aí, Ita, se não é no teu. E aí o que sai e entra de novo. E aí eu digo para vocês assim, daqui a pouco para nós, a gente se organiza ali rapidinho, pá, e o negócio tá funcionando. Só que muitas vezes as pessoas que não têm o conhecimento, as pessoas se assustam. É a mesma coisa, a pergunta que muitas vezes daqui a pouco já te fizeram aí. Leonan, cara, tu tremia na tua primeira ocorrência? Quando tu foi a primeira vez que tu pegou na ambulância, tu ficou nervoso? O que tu responde, Leonan? Lógico. Minha primeira ocorrência, como eu não estava nem conduzindo, eu estava acompanhando a equipe ainda. E já foi de cara uma colisão, moto com caminhonete, já teve um óbito. Então é o que a gente fala assim, no deslocamento, pela gravidade que a gente já sabia, a adrenalina vai lá em cima. É como você falou, se não tiver essa adrenalina, se não tiver esse friozinho na barriga, pode sair da profissão e ficar no canto errado. A gente é humano e vai se deparar. Mas como você bem colocou, Silviana aí é um exemplo, é a turma 1 do curso doutora Cíntia. Vários relatos de várias pessoas que não são da área, através do conhecimento que tem agora, dão aí sinais, já dá um exemplo disso, Silviana, Cibele, várias pessoas que estão lá aprenderam e têm calma para agir numa situação dessa de emergência. Então, é como você falou, não é obrigado ser só da área da urgência e emergência. Pessoas que não são acostumadas vão ter esse nervosismo e quem é da área também vai ter. A diferença entre um e o outro é o conhecimento. Então, é uma pessoa que é da área de urgência e emergência acostumado, vai ter ali aquele frio na barriga, mas vai saber o que é preciso fazer. E quem não é da área da urgência e emergência, mas tem o conhecimento também, fica ali com aquele medo, mas assim, ó, vem cá, tu conhece, vem cá me ajudar, vamos fazer isso aqui, e descola as placas, como a gente fala. Então, o conhecimento é a base. O medo vai ter em todas as pessoas, em todos os profissionais que estão atendendo ali. Outra coisa, gente. Vocês querem ver uma situação? Silviane colocou aqui. Sim, por isso a importância de saber primeiros socorros. Mas acho que quando não se sabe nada, fica mais difícil. Com certeza. Se tu não sabe nada, é difícil. Se tu sabe um pouco, também é difícil. Só que você sabe manejar. Tá? É a teoria do caos. Se tiver um desesperado, se tiver 10 pessoas calmas, tudo fica calmo. Se tu tiver um desesperado no meio de 10 calmos, daqui a pouco aqueles 10 que estavam calmos já ficam desesperados. Pode falar. Teve um caso aqui essa semana passada, em Recife, teve um surto de ansiedade, se não me engano, foram mais de 10 alunos. E foi deslocado 16 profissionais do SAMU para atender esses alunos lá na escola. Ia ter uma prova. Então, até o pessoal colocou no grupo aí, um surto coletivo de ansiedade. Aí é o que você está falando. Poderia ser que um ou dois alunos tivessem o surto, sim. Mas aconteceu aquele efeito manada, que nenhum foi encaminhado ao hospital. O atendimento foi tudo feito lá, os responsáveis chegaram e eles foram liberados. Mas como você está falando aí, por conta de um exemplo, pode ter sido que tenha ocorrido esse desespero, essa crise de ansiedade, que é normal, como a gente fala também, o cara está ali para fazer uma prova, um adolescente. Se adultos têm esse medo, esse receio, imagina um adolescente está fazendo uma prova ali que é cobrado, a gente não sabe a forma que é cobrada. Então, espalhou. Então, 16 profissionais do SAMU foram deslocados para atender esses alunos na escola. O que a Jardina colocou aqui. Um foi o gatilho para os outros. Exatamente isso. Cara, e assim, se você está numa situação de emergência e tiver uma pessoa em pânico, você tem que ter a frieza. Outra coisa, eu digo, isso é um recado que eu deixo para as equipes, para quem treina as pessoas aqui, né? O pessoal que compartilha conhecimento. Gente, tu tá trabalhando com alguém. Vamos supor que naquele momento, vamos supor que eu e o Leonan, nós estamos trabalhando junto, e aí chega mais 2, 3 colegas ali para trabalhar com nós. E nós temos, digamos, entre aspas, nós estamos controlando a situação, nós estamos administrando o negócio até chegar mais equipe, até chegar mais recurso. Se as outras pessoas começarem a ficar agitadas e apavoradas,
Um de nós vamos ter que frear esses caras. E dizer, gente, se acalma, vamos se organizar. Respira e vamos se organizar e vamos fazer o negócio. Se você vê que o negócio está saindo de controle, tem que ter pulso nesse momento. É muito importante ter pulso e ter controle. Não deixar o negócio perder o controle. Se o negócio perder o controle numa situação de emergência, gente, vira o caos. Vira o caos. Se aí ninguém sabe nada. É comum as pessoas ficarem nervosas no atendimento? Mais uma vez eu vou dizer, é comum. Eu fico nervoso. Daqui a pouco, na hora lá de botar uma seringa, aquele buraquinho da seringa que é assim, ele fica microscópico. Tu nem enxerga aquele buraquinho. Às vezes no nervosismo, numa parada cardíaca. Imagina você ver uma pessoa sangrando. É a primeira vez que você está vendo. Aí daqui a pouco você fez o treinamento do Stop the Bleed lá. E aí você viu aquela perna do manequim. Só que é um manequim. Tu sabe que é um manequim. Teu consciente sabe que é um manequim. Então você vai ali, vai fazendo a brincadeira e tal, né? E tira foto, e aquela brincadeira toda. Mas quando o bicho está pegando, que o sangue é real, que a vítima grita, que a vítima grita de dor na real, o jogo vira. O jogo vira e você tem que estar preparado. No treinamento esse final de semana, a gente fez o simulado e até a gente estava comentando que às vezes a gente chegava, o pessoal lá colocou como simulando uma colisão, moto com moto, e na hora que o pessoal estava fazendo o procedimento, a gente já testa o psicológico nessa forma. Tá certo isso aí, tá certo aí a pessoa para assim, tá. Então, passa, porque ela tem o conhecimento ali do que é para fazer. E na vida real é dessa forma. Às vezes vai ter ali alguém que não sabe e fica questionando. Por que está fazendo esse procedimento? Por que fez assim? O que ele está fazendo? E não vai botar o colar? E não vai fazer isso? Então, a gente tem que estar preparado para essas situações. Então, a gente fica estimulando justamente isso. Às vezes a gente fica fazendo um papel de um curioso, fica chegando perto ali, querendo encostar, perguntando o que aconteceu. Por quê? A vida real acontece dessa forma. Não é só as mil maravilhas, como você disse, aí no boneco ali você está treinando, o boneco está sem se mexer, não tem o peso do corpo, não tem ali o sangue propriamente dito, é só ali então um simulado, como a gente fez com uma pessoa que não está sentindo dor, é totalmente diferente. Mas a gente começa a estimular o psicológico do aluno desde o primeiro dia até o último dia, não fazendo aquelas pressões psicológicas que a gente vê aí em muitos cursos, umas coisas absurdas. Mas uma coisa básica, isso aí tá certo? Para quê? Colocando em dúvida o conhecimento do aluno, ele vai ter certeza do que está fazendo certo. Mesma coisa é a gente, se tiver numa situação de emergência. Se a gente tiver certeza do que a gente aprendeu da forma correta, da forma certa, a gente vai colocar em prática. Se alguém chegar e perguntar, por que você fez isso? Eu fiz isso porque aprendi um protocolo, pede isso, o princípio é esse. Você vai ter confiança do que você está fazendo. Pode ter 10 lá perguntando. Até o que uma vez o doutor Leonardo Lemos colocou lá. Se no seu certificado diz que você adquiriu aquele conhecimento e você realmente adquiriu, pode colocar ele na parede. Agora, se você não tem, se você tem dúvida, não coloque não, porque você não está enganando a população que está precisando de você. Está se enganando. Então, se a gente tiver conhecimento do que está fazendo, vai lá e faz. Com medo, com frio na barriga. Sim, porque às vezes é uma coisa que você, mesmo fazendo certo, você não consegue salvar aquele paciente ali que está necessitando, mesmo você tendo atitudes corretas, porque a gravidade do ferimento, a gravidade da lesão vai contribuir também com a evolução aí do paciente. Cara, o Ita _Lobic colocou aqui, aconteceu isso com minha equipe, tava todos nervosos. Aí depois a Silviane colocou, tiro pelas pessoas que vão ter filho. Se preocupam tanto com a decoração do quarto e tal, e não se informam se caso a criança se engasgar, o que fazer. Aí o Ita colocou, fizeram tudo errado, né, o atendimento deles. Gente, é isso que eu estou falando. As equipes, quando vão atender, elas ficam nervosas? Ficam. As pessoas têm ansiedade um pouco? Tem. É normal do ser humano, né? E isso que ela falou, das pessoas se preocuparem com tanta coisa inútil, e com o que realmente tem que se preocupar, as pessoas não se preocupam, né? Como? Criança. Montar um quarto, é bonito, né? Fazer toda aquela decoração, como o exemplo dela aqui, é legal. Mas tá, e se seu filho se engasgar, o que você vai fazer? Você sabe?
Imagina você fazer todo aquele quarto, a coisa mais linda do mundo, e aí você bota essa criança para dormir no berço de noite, daqui a pouco ela se engasga, tem uma parada, e vem a óbito, e você não sabia o que fazer. E aí como é que fica? É isso que às vezes eu me pergunto. E a diferença também do que você colocou há pouco tempo atrás, a questão ali, você chegou lá, era só um cortezinho que não tinha feito tanto dano ao paciente. Mas às vezes é uma coisa tão grave e a pessoa que está ali não sabe que é grave. Aí passa um caso diferente e quando a equipe chega lá tem aquela surpresa. Diferentemente do que aconteceu no metrô, porque ali o pessoal já está vendo, está presenciando o que é. Então, além de ter o medo de ser uma vítima também, de ser baleado ali, saber o que vai fazer com aquelas vítimas que estão ali. É o que a gente viu. Muitos tiveram atitude, sem luva, outro tava, o que estava fazendo a pressão direta lá, se eu não me engano, ele estava com luva, estava com alguma coisa na mão, mas os outros que estavam aplicando o torniquete lá com um casaco, alguma coisa, não estavam, mas sabiam o que era para fazer. A diferença é justamente essa, saber o que é para fazer, mas ter aquele medo. Aí você fez a sua segurança, você viu o que dá para você fazer, você tem conhecimento, você vai lá e faz. Senão, você vai embora, vai deixar a pessoa ali precisando de atendimento e depois ficar aquele negócio da consciência. Eita, se eu soubesse fazer isso, eu poderia ter ajudado aquela pessoa que estava precisando de mim naquela hora. Gente, assim, ó, quando a gente fala em atendimento a múltiplas vítimas, quando a gente fala em controle de sangramento, a gente tem que ter na cabeça. É uma cena terrível? É. É uma cena que assusta? Muito. Parar o sangramento é difícil? É e não é. Se você tem o conhecimento, é fácil. Se você não tem o conhecimento e nunca viu, é difícil. Tá? Vai muito de cada pessoa. Se você busca conhecer, estudar, saber o que está acontecendo, show. Se é a primeira vez que você está vendo, você nunca se interessou em aquilo, vai ser difícil. O outro exemplo que a gente pode dar no controle de sangramento, Leonardo, pegando assim, para pegar dois extremos bem grandes. Daqui a pouco você vê que a pessoa está com grande sangramento, não tem torniquete, não quer improvisar um torniquete, mas aí chega um médico lá, o cara vê onde é que está sangrando, ele pega uma pinça e vai lá e clampeia aquele sangramento com uma pinça. Parou o sangramento, está resolvido o problema. Entre aspas, né? Porque vai ter que tratar essa pessoa depois. Mas no primeiro momento, o risco de vida, o risco iminente de vida dela foi resolvido. Então, vai do conhecimento de cada um utilizar a melhor técnica que sabe. Só que para isso tem que saber alguma técnica. E pegando aí essa deixa sua, pinça ali a artéria com a pinça, a tesoura lá, não tem no livro. Não tem no livro. Só que isso não tem no livro, isso a gente não tem nos livros de atendimento pré-hospitalar. Mas isso são técnicas que aí cabe aos médicos fazer isso. Provavelmente vai estar descrito em alguma literatura médica. Mas eu estou dizendo, no básico é um processo. Aí, por exemplo, chega um médico... No básico não tem. Então, cara, ele fez um negócio, botou a pinça lá e controlou o sangramento. O que eu falo, a questão assim, de não saber como ter o controle, é como a gente falou, o ponto de pressão aqui. Se fizer um ponto de pressão aqui, a gente não consegue fluir um pouco a artéria. Então, a mesma forma. Então, você chega ali, o médico faz um procedimento desse, você não tem o conhecimento e acha que ele está fazendo errado. A mesma coisa é isso aqui. Quem não sabe usar isso aqui, você entrega na mão dele. Adianta de quê? De nada. É uma coisa que você dá uma pistola para alguém e ela vai ser assaltada e ela vai ficar tremendo lá e não vai conseguir atirar. Porque ela tem o recurso, mas não sabe utilizar. Mesma coisa é isso aqui. É fácil de usar? É. Bem simples. Passa nos treinamentos, é a coisa mais fácil que tem. É a mesma coisa de usar um DEA, que é a autodidata lá. Ele vai dizendo o que é que você vai fazer. Mas tem gente que nunca usou um DEA que chegar na hora não vai saber onde colapar, onde aperta o botão, que tem que esperar ele carregar o choque, que tem que esperar, tem que se afastar para não receber a descarga. Então, o que a gente fala, se você tem um recurso e não sabe usar, também não vale de nada. Mesma coisa é você pegar aqui uma atadura, um pedacinho de pau e saber fazer um torniquete improvisado que, diferentemente de fazer com um fio desse, e você controlar um sangramento de uma pessoa que está ali, um metrô que está esperando chegar.
fez, controlou, pronto. O que a gente viu lá foi com casaco, né? No metrô. Fez lá, o Brasil controlou. Chegou os paramédicos lá nos Estados Unidos com um torniquete desse. Coloca e pronto, tá resolvido. Mas controlou o sangramento. Se eles passassem 10 minutos para chegar, aquela vítima ia a óbito porque ninguém fez nada, porque não sabia ou ouviu alguém dizer porque não pode fazer um torniquete improvisado. É complicado. Gente, a gente tem que ter isso na cabeça, tá? A gente vai deixar mais uma vez para vocês. Choque hipovolêmico, grandes sangramentos, é o que mais mata. Se você não fizer nada, essa pessoa, em pouco tempo, ela está morta. Em poucos instantes, ela está morta. Então, a gente tem que usar algum recurso. A gente tem que fazer alguma coisa para salvar essa vítima, certo? Gente, queria deixar aqui um convite, aproveitar aqui só para dar uma pausinha. Hoje, eu e o Leonan, a gente tem canal no YouTube, né? Eu tenho meu canal Enfermagem na Emergência. Para quem ainda não conhece meu canal, eu convido a assistir, a participar, a se inscrever lá no meu canal, tá? Enfermagem na Emergência. No link aqui da minha bio, aqui do Instagram, tem um linkzinho direto que te joga lá no YouTube. Tá? Tem bastante vídeo, tem coisas bem legais lá que eu queria deixar o convite para vocês. Antes que eu esqueça, o Leonan também tem o canal dele. Qual que é o teu canal lá no YouTube, lá, Leonan? Aprendendo Primeiro Socorro. Tem um link na bio também no meu perfil. É isso aí. Tem pouco conteúdo, que tem pouco tempo, mas a maioria das lives que a gente fez já está lá também para o pessoal acompanhar. Todas as lives que eu estou fazendo, já estou colocando para ficar lá disponível também. Gente, todo esse material que a gente está passando para vocês, tudo isso que a gente está ensinando, são com bases em experiências nossas e com base em literaturas, tá? A gente não tira nada assim do zero. Isso que a gente quer deixar bem claro aqui para todos vocês, tá? Quando a gente fala em torniquete improvisado, a gente não está inventando modo, a gente não está trazendo algo arcaico. A gente está trazendo algo que está escrito dentro do livro para vocês. A gente traz recursos. Quais são os recursos que eu posso utilizar? Uma bandagem israelense. Eu posso estar utilizando um torniquete comercial. Eu posso estar utilizando me fugiu o nome agora, um Celox, né? Uma bandagem com agente hemostático. Mas e aí, quem é que tem recurso para comprar isso? Eu sou um, que eu acho, para mim é pesado, pagar R$300 num torniquete. 250, R$300. E sabe qual que é o mais difícil ainda? Que é a indicação desse torniquete de uso único. Imagina um dispositivo de R$250 você aplicar uma vez só e depois jogar fora. Não dá. Fica difícil, né? Mesma coisa, só que tipo, tem os pacotes de bandagem, Leandro, pra gente explicar pro pessoal, para quem não sabe ainda. As bandagens, ela vem com o Kaolin, né? É o Kaolin e o outro é o Celox, né? Que elas vêm com esse produto. Que faz o quê? Que faz o controle de sangramento. Que ajuda a controlar o sangramento. Só que isso são valores altíssimos ainda. São valores comerciais bem altos. Que está longe da nossa realidade. Tudo da saúde é caro. O Ita colocou aqui. Cara, tudo é caro? É. Era para ser barato? Concordo. Mas só que o problema é que às vezes existem barreiras que tornam isso muito caro. Existem barreiras que impedem. Isso foi um vídeo que hoje o Leonan me passou, que é onde um bombeiro colocou lá, que se montar uma ambulância num padrão top, tu vai gastar em torno de R$7.500 para equipar uma ambulância. Para controle de hemorragia. Com torniquete, com agente hemostático, com cinta pélvica, com um Transamin, medicação. O Transamin é uma medicação. Tudo isso, gente, tudo isso com R$7.500 monta uma ambulância. Sabe quanto custa uma diária de uma UTI de um paciente que ficou grave porque não tinha esses equipamentos? Na minha cidade, aqui, um leito, só a cama e a vaga, só a cama e a vaga. Só a cama. E o box ali da cama. R$3.000 por dia. Nós estamos falando de uma cama. Sem falar do atendimento médico, sem falar da equipe de enfermagem, sem falar das medicações,
Sem falar dos equipamentos que é cobrado individual. Cada equipamento daqueles que é utilizado no TI é cobrado valor individual. E eu garanto que isso dá muito mais de 7 mil reais. Num dia. Detalhe que 7 mil não é só um de cada não, viu? Torniquetes seriam 4. A gente hemostato, se eu não me engano, seriam 5, era 8. O Transamin seriam 10 ampolas. Não era um só, não. Era vários de cada para equipar as ambulâncias que necessitariam de um atendimento a uma vítima. Até como o Pude falou. É caro, mas por quê? Porque, às vezes, quem está fazendo ali uma compra, uma parte de licitação, não é da área da saúde. Então, para ele não sabe o que é um torniquete, ele não sabe para que vai servir. Então, se fosse uma cinta pélvica, ele não sabe para que serve. Então, isso aí, bota o nome cinta pélvica. Não precisa não, isso aí não tem necessidade não. Mas quem trabalha na ponta lá, sabe a importância de uma cinta pélvica para uma estabilização de pelve, para um paciente que está ali no acidente, sabe o valor disso aqui que tem para salvar a vida do paciente. Então, o que falta é comprometimento de quem está colocando pessoas lá para fazer as compras. Mesma coisa das ambulâncias. Tem ambulâncias aí que é fora do comum. Tem tecnologias aí de marca, de aparelhos que são utilizados nas ambulâncias. Se fosse uma pessoa técnica, saberia comprar, mesmo sendo caro, mas o caro é uma economia a longo prazo, porque vai diminuir a quantidade de internação, a quantidade de medicação que o paciente vai estar usando lá na frente, dentro do hospital. Então, é isso que falta para a gente aqui no Brasil, né? Tudo isso que a gente colocou aqui, gente, é muito importante. A Silviane colocou, não deveria ser tão caro materiais de primeiros socorros. Eu digo que os materiais de primeiros socorros, quando a gente fala em questões governamentais, que dependem dos órgãos do governo, porque isso, né, caberiam a eles disponibilizar para o SAMU, disponibilizar para o serviço de emergência. Quando a gente fala nesses valores, eu digo que não é caro. Só que o problema que um torniquete, que a nossa política brasileira hoje, falando um pouquinho de política, e eu não estou falando de partido ou de fulano, ciclano, beltrano, estou falando de uma forma geral, tá? De política de uma forma geral. Um torniquete que custaria R$250, lá na licitação vai custar 600. Porque 250, 300, sem querer, às vezes vai para algum lugar que não deveria. Às vezes, né, é caro. R$300 um torniquete? Mas bancar diária, bancar auxílio não sei o que, aquele outro, para todo aquele povo que fica em Brasília lá, não é caro. Mas aí para a população, é caro. Infelizmente, essa é a nossa realidade. A gente espera que, quem sabe, um dia isso mude. Já começa para colocação dos profissionais no serviço, né? Porque a gente já sabe que já começa pelas indicações. Aí as indicações, quando a gente vai olhar, muita gente não sabe nem o que está fazendo ali. Gente, dúvidas, perguntas? Se vocês têm dúvidas, se vocês têm perguntas, alguma colocação para fazer, manda aí nos comentários. Não sei se o Leonardo ainda quer falar mais alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa aí, Leonardo. Alguma coisa que de repente nós deixamos passar, que tu tenha visto, que eu não tenha visto. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que queria mandar aí. Acho que a gente passou a mensagem que a gente queria. Foi uma live assim, de surpresa, não teve aquela preparação toda de mapa mental que a gente faz, do material, porque era só um reforço do que aconteceu e do que a gente já vem abordando, porque às vezes o assunto de urgência e emergência ele tem que ser contínuo. Mesmo faz uma live agora e 2, 3, 4 semanas depois a gente volta com o mesmo tema, porque é o que necessita, é o que a gente tem que focar, conhecimento do básico. Então, não adianta também fazer muita coisa, evitar muita coisa e não estar passando informação. Então, a gente quer passar uma coisa básica, bem feita, e que vocês absorvam tudo que a gente está passando. Qual o procedimento? O Ita que mandou uma pergunta assim, qual é o procedimento de uma pessoa que está desmaiada? Cara, o que é o basicão hoje?
Uma pessoa que está desmaiada, a primeira coisa, ela está inconsciente. Tu tem que ver se ela realmente está desmaiada. Tá? A gente tem conteúdos aqui, tem aqui no Instagram, tem no Instagram do Leonan, tem lá no YouTube, tá? Se ainda não é inscrito, vai lá no YouTube, conheça lá, Enfermagem na Emergência no YouTube. Mas aqui eu vou responder para ele. Uma pessoa que está desmaiada, tem que ver se ela realmente está desmaiada. Ela está respirando? Ela tem pulso? Ela está inconsciente? Se ela não está respirando, se ela não tem pulso, se ela está inconsciente, ela não responde, ela está em parada cardíaca. Então a gente aplica o protocolo e a reanimação cardiopulmonar. Já essa pessoa, se ela está respirando, eu vejo que o peito dela está expandindo. Tá? Eu vejo que essa pessoa está expandindo. Eu vejo que ela está, como é que eu posso dizer? Ela está respirando, ela tem pulso, se eu sei verificar pulso, eu sou um profissional, eu sei verificar pulso, eu verifico, tem pulso. Beleza. Está desmaiada, daqui a pouco eu vi que ela está se sentindo mal, começou meio a caminhar, meio cambolhotar ali, ficar meio tonta, até que ela caiu. Ou até relatou para mim que ela estava se sentindo mal. Isso é uma característica do desmaio. O que você vai fazer? O que é o basicão que o pessoal fala? Se ela está totalmente inconsciente, coloca as pernas dela para cima. Eleva as pernas que ela fique acima do nível da cabeça. Tá? Essa pessoa retomou a consciência, coloca na posição lateral de segurança. Posição lateral de segurança até ela acordar, que ela tenha condições de se levantar sozinha. Tá? Quanto tempo dura em média um desmaio? No máximo 2 minutos. E essa pessoa ela vai estar de volta. Mas é importante a gente avaliar depois o porquê desse desmaio. Quando voltar, rapidamente, não dê água, não fique abanando, porque também não vai adiantar. A pessoa ter cochilo. Exato. Dá uma aguinha e a pessoa vem a ter o desmaio novamente, aí pode broncoaspirar, então não é o ideal. Acordou, bota de lado, espera um pouquinho ali, vê se a pessoa volta realmente, fica ali em observação, sem tomar nenhum líquido, sem comer nada, porque se ela voltar a desmaiar, pode ter o risco de broncoaspiração. Não, uma pergunta aqui, ó. A Adriana colocou aqui uma pergunta. Em caso de queda da depressão, é correto pôr sal embaixo da língua? Sempre tive essa dúvida, cada pessoa fala uma coisa. Existe assim, ó. Daqui a pouco o Leonardo pode dar o ponto de vista dele. Minha opinião, tá? Tá, Adriana? Assim, ó, a pessoa que ela tá se sentindo, eu sou uma pessoa assim. Que às vezes eu tô ali, dia muito quente, eu sinto que a minha pressão baixou. Por quê? Porque eu começo a ficar meio tonto, eu começo a ficar vendo uns pontinhos pretos no ar ali, meio boiando. E isso quer dizer o quê? Que eu tô meio fracão, porque às vezes tá muito quente. E aí a minha pressão ela dá uma baixada. O que eu faço? Eu como alguma coisa salgada, eu como alguma coisa que tenha sal. O sal que tu bota embaixo da língua, né? Aquilo ali pode ser que faça efeito? Pode. Pode ser que não faça? Pode ser também que não faça efeito. Porque vai depender da dose, vai depender da quantidade, vai depender do corpo, do metabolismo, várias coisas. Então, isso aí muitas vezes depende de cada organismo, se vai reagir ou não. Tá? Então, eu digo, tem pessoas que daqui a pouco a pressão dela vai sentir que ela está meio zonza e não vai dar nem tempo de fazer nada. Nem vai dar tempo de tu dar um sal para ela. Ela já cai seca no chão. Ou ela vai apagar e vai cair. Não vai dar tempo. E a partir do momento que essa pessoa ela está com dificuldade de falar, ela rebaixa o nível de mais de consciência, não se dá nada para essa pessoa comer ou beber. Não sei se tem alguma coisa aí, Leonardo, que tu quer acrescentar? Não, é isso mesmo. Nada para dar para a pessoa que está ou querendo desmaiar, se você falou. Se estiver sentindo para desmaiar, senta a pessoa, baixa a cabeça, ou deita e eleva as pernas acima do nível da cabeça e não dá nenhum alimento e nem água. Se a pessoa vai tá avisando que está passando mal, tá vendo aquelas estrelinhas lá, tá torta, aí melhor ainda assim que dá tempo de fazer alguma coisa. Gente, se tu tá meio tonto, se tu tá meio fracão, que tu viu que tu tá passando mal e tu acha que tu vai desmaiar, as mãos atrás da nuca e força a cabeça para baixo, com as mãos tu força para baixo e faz força para cima. Isso é uma técnica que tu tá provocando o aumento da pressão sanguínea na cabeça. Que o desmaio acontece pelo rebaixamento de oxigênio. Pelo estímulo do nervo vago, ele fica relaxado e ele faz o coração reduzir a frequência cardíaca e a pessoa desmaia. Isso é uma técnica que pode ser utilizada para pessoas que ainda não desmaiaram. Até você pode se auto-aplicar. Eu tô meio tonto, parece que eu vou apagar. Pega, senta, bota a mão atrás da nuca e força contra
Faz força contra, cabeça para cima e as mãos para baixo. Isso vai oxigenar, isso vai provocar, ó, até minhas vezes já levantaram, isso vai provocar oxigenação no cérebro. Isso pode dar uma melhorada. O que alguém colocou aqui? O que você recomenda para ansiedade? Algo que a gente já falou em algumas lives também aqui, Leandro, saindo um pouquinho do nosso tema hoje. Nós vamos responder a pergunta do pessoal aí. A questão da ansiedade. Gente, eu tive muito problema já com ansiedade na minha vida. Ainda tenho, às vezes, admito a vocês que de vez em quando dá ainda uns probleminhas de ansiedade. A atividade física é um baita remédio, tá? Eu digo por mim, eu evito medicação, eu não tomo, nunca tomei medicação. Eu tomei uma única vez, um único comprimido de remédio para ansiedade, e foi a pior experiência da minha vida. Eu me senti muito mal com aquilo, nunca mais tomei. Alimentação, coisas como chá, ou, agora esqueci a palavra, homoterapia, coisas naturais. Não consigo falar, não me veio a palavra agora na cabeça. Tá? Fitoterápicos, né? É uma opção. Esporte, lazer, uma dieta legal, não tomar muito café de noite, não tomar muita coisa que te estimule de noite. Isso aí é uma baita sacada para a ansiedade também. Acho que por hoje é isso, Leonardo. Encerramos nossos trabalhos, respondemos perguntas, falamos sobre o que aconteceu, falamos sobre o controle de sangramento. Quem quiser uma aula, tem aqui gravado no perfil no meu e do Leonan sobre choque hipovolêmico. Tem a questão do choque, sangramento interno e sangramento externo. A gente fez 3 lives falando sobre isso. Tá? Tem no meu perfil e tem no perfil do Leonan. Amo a live de vocês. Cada dia aprendo uma coisa diferente. Obrigado pelos ensinamentos. Nildo. Amanda. Que Deus abençoe vocês sempre. A gente que agradece a participação de vocês. Numa quarta-feira, 9 horas da noite, a gente chegou aqui a 15 pessoas nos assistindo ao mesmo tempo. Então, a gente fica muito feliz e eu, desde já, agradeço muito pela participação de vocês. E falar, agora, antes que eu esqueça, a gente logo vai estar vindo com uma ideia muito legal, que é o Conexão APH. Tá, gente? Isso é algo que está vindo novo. Eu, o Leonan, a Ellen, me ajuda aí. Eu, tu, a Ellen, o Reinaldo, o Felipe e o Estevam. A gente está vindo com uma proposta bem bacana aí, gente, para daqui um tempinho tá se ajeitando. A gente vai estar vindo com muito conteúdo para vocês. A gente vai estar vindo com matérias legais, com vídeos legais aqui no Instagram. Conexão APH. Aguardem que essa é uma novidade que está chegando daqui uns dias. De minha parte, muito obrigado. Deixa as considerações para o Leonan aí e logo a gente encerra aí. Agradecer ao pessoal aí a participação, sempre está acompanhando a gente, sempre está repostando quando a gente anuncia alguma live, que é muito importante para a gente. A gente faz isso aqui com muito carinho para vocês, estuda, planeja, coloca todo o nosso conhecimento, o nosso aprendizado à disposição de vocês. Se tiver alguma dúvida, pode falar lá no direct, se quiser algum material, sugestão de lives, de temas. Às vezes a gente planeja aqui algumas coisas, mas se vocês tiverem sugestões, é só mandar para a gente que a gente organiza e manda para vocês também. Amanhã vai ter uma live com a doutora Cíntia e Fernando sobre o passo a passo da ligação do SAMU até o final da ocorrência. Então vai ser muito importante para o pessoal aí que às vezes está ligando para o SAMU, aí por que o SAMU está demorando, e por que não vem logo, e por que fez muita pergunta. Então, quem quiser aprender aí um pouquinho sobre o passo a passo da ocorrência do solicitante até o retorno da equipe, acompanhar a gente aí amanhã e vamos montar outras lives. Tem aquele doutor lá que eu te mandei, vamos organizar com ele fazer a live de ICR, que vai ser muito top. O cara sabe muito e a gente vai montar com ele, trazer para vocês uma live especial só sobre parada cardiorrespiratória no AV. E é isso aí. Obrigado a Leopoldo também. Parceria de sempre que deu certo. Tamo junto. Até a próxima.